Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história de vida. Eu quero contar pra vocês como eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Então, tudo começou quando eu tinha uns 14 anos, eu acho que tinha 14 anos. Desde bem novinha, eu sempre gostei de línguas, principalmente inglês, porque lá na minha escola eles davam duas opções para você estudar, era espanhol ou inglês, então eu sempre optei por inglês. Minha mãe notou que eu gostava muito de línguas, né? Tinha facilidade com inglês, então ela me colocou no cursinho extracurricular, porque aí no Brasil são oferecidos assim, a gente tem aula de inglês na escola, né? Mas se você quiser mesmo falar, você tem que fazer um cursinho extra. E eu queria muito aprender a falar inglês. Então, por muito tempo eu fiz cursinho de inglês, já fiz vários cursinhos diferentes. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, isso foi antes de eu me formar nos cursinhos de inglês, eu fazia parte de uma igreja batista e um grupo de missionários foi na minha igreja para evangelizar aquela área onde a igreja ficava. Então, a nossa igreja hospedou esse grupo de missionários. Eram duas pessoas, um homem e uma mulher. E eu ficava assim, em cima deles, sabe? Então, nessa época eu falava quase nada de inglês, mas meu interesse era muito grande já. E eu fiz amizade com eles, né? Eles já eram mais velhos, um senhor e uma senhora. Então, a nossa família deu muito apoio a eles enquanto eles estavam lá. A gente hospedou, né? E deu alimentação e tal. Então, a gente teve muito contato com eles e despertou em mim aquela vontade ainda maior de aprender a língua. Eu queria tanto me comunicar com eles e eu não conseguia, porque eu falava o inglês bem michuruca. Falava algumas frases, assim, não entendia quase nada. Gente, é incrível como a diferença é grande quando você ouve a fitinha lá do cursinho e você tá ao vivo falando com a pessoa. A diferença é muito grande. Então, eu tinha uma dificuldade enorme de entender. O que eu decidi fazer com eles foi escrever, porque eu sempre fui melhor na escrita e na leitura do inglês. Então, eu sabia ler e sabia escrever, mas falar e ouvir, era muito difícil. Então eu escrevia as coisas que a gente queria se comunicar e ficava assim. Então o tempo passou, eles foram embora, a gente continuou escrevendo cartas, né? Ela principalmente a senhora. E o tempo passou, eu cresci, eu entrei na universidade, tinha 18 anos, fiz letras vernáculas. Nessa idade, de 18, 19 anos, eu conheci uma família de americanos que moravam na minha cidade. Eles vieram também como missionários e a gente ficou muito amigo, né? Eles eram muito amigos de um grupo de amigos meus, então ficou aquele grupo todo numa amizade, né? As meninas queriam muito aprender português e eu queria muito aprender inglês, mas para não ser chata, eu queria ficar falando português com elas para elas treinarem mais, já que elas tinham vindo para o Brasil. Então, é isso, falava muito português com elas, mas os pais delas, como eram missionários, surgiu uma oportunidade de ir em um trabalho missionário com eles. Eles apoiavam igrejas aqui americanas lá no Brasil. Um grupo de americanos ia para o Brasil fazer missões e eles recebiam esse grupo de americanos e guiavam eles pelos lugares onde eles iam passar. E nisso surgiu uma oportunidade para eu ir ajudar um grupo de americanos com eles. Então, foi minha primeira viagem missionária. Foi muito bom. Foi uma experiência incrível. Não só por eu ter contato mais com a língua, mas por ter ajudado e por ter conhecido outra realidade. Realmente muda a sua vida um trabalho de missões, né? Você sai de lá agradecido por tudo que você tem, porque realmente a gente tem muito mais do que a gente precisa. E, enfim, eu fui nesse trabalho missionário e conheci. E esse foi o primeiro de vários, né? Eu fui em várias viagens com eles. E em uma dessas viagens eu conheci uma igreja daqui dos Estados Unidos, um grupo de uma igreja, e eles começaram a conversar comigo, se interessaram por mim, né? Perguntaram sobre a minha história, o que é que eu fazia e tal. E eu contei pra eles que eu já tinha 22 anos nessa época, eu tinha acabado de sair da universidade, tinha acabado de me formar e eu estava com planos, eu tinha planos de vir para os Estados Unidos para ser au pair. Au pair é um programa de intercâmbio que você vem para trabalhar e estudar, mais trabalhar do que estudar. Você vem para ser babá de crianças na casa de uma família. Você mora nessa casa dessa família e eles te dão
te dão uma bolsa de $500 para você fazer um curso. Então, eu queria ser au pair porque eu queria muito, 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 muito falar fluentemente a língua, queria muito entender tudo, sabe? Assistir um filme sem legenda e entender tudo, ouvir uma música e entender a letra. Então, esse era o meu sonho, era falar fluentemente o inglês. Então, contei pra eles do meu plano e tal. Quando eu terminei a faculdade agora, tô me matriculando para um intercâmbio de au pair. Tenho muito interesse de ir para os Estados Unidos para aprender a língua e tal. E eles falaram pra mim: na nossa cidade tem uma universidade e a gente pode tentar achar uma bolsa pra você. Tá bom. Sabe aquela pessoa que não acreditou? Porque a gente é muito desconfiado, né? O brasileiro é muito desconfiado. Tipo, tá bom, você vai encontrar mesmo uma bolsa pra mim de graça. Tipo, claro que não, né? Então, na minha mente, isso não ia acontecer e eu continuei com o meu plano de ser au pair. Então, eles foram embora e eu fiquei pensando, eu até contei pra minha família, né? Esse pessoal me prometeu uma bolsa, mas eu tô achando que vai ser muito difícil eu ganhar. E eles ficaram super felizes e eu ainda assim, né? Sem querer ficar muito feliz, tipo, contando vitória antes de receber o prêmio. Mas só que semanas depois desse acontecido, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha recebido uma bolsa para estudar na Universidade Americana, com tudo pago. Então, quando eu olhei aquele e-mail que eu vi, que era um e-mail dizendo: você recebeu uma bolsa de estudo para ir morar, estudar na Universidade Americana, com todas as despesas de estudo pagas, eu não acreditei. Foi realmente um milagre. Eu considero isso ter sido um milagre na minha vida, porque até os americanos, até os alunos daqui, eles têm que pagar a universidade, né? Até as escolas públicas aqui são pagas e eu recebi para estudar totalmente grátis por 4 anos seguidos. Então, aproveitei muito bem a minha bolsa de estudos. Fiz o primeiro ano um curso de inglês completo na universidade. Eu me imergi mesmo dentro da língua inglesa. Aprendi a falar muito bem. E depois disso eu fiz o TOEFL, que é o teste para proficiência, para entrar na universidade e fazer um mestrado. Fiz o meu mestrado e soube aproveitar muito bem essa oportunidade. Eu tinha um plano para mim e Deus veio com um plano completamente diferente, completamente maior e melhor. Me deu essa oportunidade de vir estudar nos Estados Unidos com todas as minhas despesas de estudo pagas. Eu tive que pagar algumas coisas de moradia, mas superamos isso, minha família conseguiu pagar. E graças a Deus, a minha família, a essa igreja, ao apoio de todo mundo, eu consegui vir pra cá. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Eu amei contar essa história pra vocês, compartilhar um pouco da minha história com vocês. E eu fico muito feliz que vocês estão gostando dos meus vídeos. Se você ainda não é um inscrito, gostaria de ver mais vídeos meus, se inscreva aqui no canal para não perder o próximo. Um beijo e até o próximo vídeo.